Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande noite, ótima sexta-feira para você. Varanda Cast especial, Santos tá de férias, aliás, voltou hoje de férias. E a gente tá fazendo o Varanda Cast às sextas, hein? Hoje, para você, um convidado super especial. Tenho o prazer de receber aqui no Varanda Futebol Debate, no Varanda Cast, ele, o goleiro mais baixo da história do futebol brasileiro e futebol mundial. Alô, Gabriel Zupo. Grande abraço para você, grande noite. Tá tudo bem contigo, Zupera? Salve, Marcão, que prazer estar aqui. A gente falar de Santos. Tá tudo ótimo aqui, espero que esteja tudo bem com você também. Tudo maravilha, hein? A gente falando do Santos, né, que nos iludiu nesse início de temporada e agora a gente tem que aguentar o Marcelo, né? No Santos, na real, a gente tem que aguentar ele agora. Grande Mr. Jersey. Isso, Mr. Jersey. O Jersey, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Pior que ele tem acertado, né? Mas ele sempre palpita no que não vai dar. No negativo. No negativo, o grande Marcelo Jersey. Grande Marcelo, Mr. Jersey. Um abraço pra ele. E Zupera, tô vendo que tá com a camisa nova do Santos. Você que é um colecionador de camisa do Santos, né? Quantas já? Atualizando o número pra galera curtindo o Varanda. 61 camisas do Santos, Marcão. 61? Olha aí, hein? Contando a azul turquesa, que eu também já peguei. Que coisa, hein, Zupera? Que coisa, hein? Você e o Alexandre Santástico. Eu tô achando que no número do Alexandre Santástico tem umas camisas da Tailândia. É que depende. Depende. Se é na sexta-feira, ele conta 80. De segunda a quinta, ele conta 40. É que na sexta-noite ele vai contar, ele tá vendo o dobro ali. É verdade, viu, Zupera? É verdade. E todas são oficiais? Todas. O Zupo, pra quem não sabe, atenção, hein? O Zupo é um colecionador de camisas do Santos Futebol Clube, né? Falou aí um número alto, hein? Eu, se te bobear, Zupera, eu tenho no máximo umas 15, viu? Chutando alto, camisa de treino, tudo, eu tenho no máximo umas 15. 61, isso? 61. Todas oficiais? Todas oficiais do Santos, Ao todo, na minha coleção, são 104 camisas. Ô, louco. E 61 só do Santos. Quantas do Corinthians? Nenhuma. Graças a Deus, nenhuma. Mas você coleciona camisa de outros times do futebol brasileiro também? Ou só clubes, Santos, no caso, e clubes europeus, internacionais? Então, Marcão, assim, era uma coisa mais de criança, né? O meu pai via que eu gostava de camisa, então chegava aniversário, eu não pedia brinquedo, não pedia videogame, eu pedia camisa de time. Que eu tinha aquela questão de ser jogador, e criança sabe como é, chuta a bola na parede, finge que tá num jogo no estádio, e era Corinthians e Goiás. Eu queria uma camisa do Goiás pra zoar meus amigos corintianos. E foi indo assim, time brasileiro, time europeu. Hoje eu sou mais focado só no Santos e de seleção. Quando chega uma Copa, vira e mexe, compro uma ou duas de alguma seleção que eu não tenho. Olha aí, hein? Olha aí o nosso Gabriel Zupo. Agora, Zupo, essa história que você foi goleiro profissional, você participou daquele projeto aqui no Varanda Futebol Debate, que era o Bancada Santista. Sim. Que nós fazíamos de segunda a quinta, é isso? Segunda a sexta e depois foi de segunda a quinta. Isso, segunda 15h30 aproximadamente. Isso. Normalmente você atrasava e o programa começava às 15h40, né? Na verdade, quem atrasava era eu. Mas a verdade é o seguinte, meu caro Zupo, e eu lembro de muitos naquele programa, o apresentador do programa, que dizia que você era o goleiro mais baixo da história do futebol mundial. É verdade que você foi goleiro profissional, Zupera? Sim, Marcão. Aconteceu lá por volta de 2010. Eu tinha um amigo que jogava futsal comigo no 7 de setembro, ali da Água Rasa. E ele falou, o Bragantino precisa de goleiro. Mas na época era pro Sub-17. Aí eu falei, eu gordinho na época, eu falei, eu vou pra tomar esculacho, né? E eu desacreditei do cara me aprovar mesmo acima do peso. Um ano depois... eu acabo indo muito bem num torneio, na época era Copa Mercosul Sub-18, onde a gente acaba sendo campeão em 6 jogos que teve, era tipo que no Mundial, que é 7 jogos até ali a final, e na época em 6 jogos eu tomei um gol só. E na época todo mundo pegou, esse garoto é de ouro, tem que profissionalizar ele. Então acabei virando profissional em 2011. Aí fiquei no Bragantino até ali janeiro de 2015. Olha aí, hein? E Zupo, você era um goleiro estilo brasão ou estilo João Paulo, que é aquele goleiro não chuta, não bate, não cruza daí? Porque o senhor é João Paulete. Isso é um ponto muito importante que eu tenho aqui a declarar para o
para o nosso público do Varanda Futebol Debate, estou aqui diante de um João Pauletti, um dos maiores fãs do João Paulo na torcida do Santo Futebol Clube. É realmente esse cidadão que você está vendo agora, Gabriel Zupo. Você é mais um brasão, goleiro arrojado, goleiro que pega tudo que vem pela frente, ou você tá mais pro João Paulo, não chuta, não bate, não cruza daí? Marcão, eu consigo ser o misto dos dois. Olha aí. Atenção, corta pra mim, produção. Corta pra mim. Quando começa com essa mistura, quando começa com essa história de misto dos dois, se é um misto do brasão e do João Paulo, é isso? Eu conseguia porque, Marcão, ao mesmo tempo que... eu vou falar embaixo da trave para não falar uma frase lá ele, né? Mas embaixo da trave, eu sempre, na minha opinião, na minha visão, sempre conseguia ir bem. Agora, para sair do gol cara a cara, reposição também tinha até uma boa reposição. O meu problema era a falta cruzada, que é um problema que o João Paulo tem. E quando eu falava... Por isso que você se identifica tanto com o João Paulo, Zupo? Por ter talvez a mesma deficiência que ele tinha? Acho que sim. E eu lembro que quando saía a falta cruzada, o meu volante ficava bravo comigo, que a gente ia falar sobre o jogo. Uma vez até a gente foi jogar contra o Santos, era sábado à tarde o jogo, era geralmente 3 da tarde. Na sexta-noite a gente se encontrava numa praça ali em Bragança, e ele chegou, o que você espera do jogo amanhã? Eu falei, mano, jogo difícil, mas os caras tá aqui no hotel, que alguns jogadores ficam, não vieram, na época era Neilton, não vieram com Neilton, não vieram com esse, aquele, dá pra ganhar. Só que aí ele olhou pra mim e falou, e aí, o que você pensa? Eu falo, mano, só não faz falta do lado da área. Ele fala, por quê? Eu falei, você vai deixar cruzar na área? Aí a gente tá perdido, velho. Aí ele falou, pelo amor de Deus, olha o meu goleiro como tá na véspera do jogo, já tá com medo de cruzar a bola na área. Caramba, meu. Olha aí, hein? Olha aí o nosso Zupeira. Agora, falando em goleiro, que é a posição que você conhece tudo, o Brasão, depois de Rafael Cabral, é o melhor goleiro que o Santos teve? Você tá gostando do Gabriel Brasão? É tudo isso mesmo que eu falo ou tô exagerando? Pra mim, o Brasão é um baita de um goleiro. Marcão, eu não consigo colocar ele pós-Rafael Cabral. Mas eu acho ele um baita goleiro e muito novo ainda. Goleiro, a gente sabe que matura um pouco mais tarde, né? Vai maturar ali com 30 anos, vai ter seu... Eu acho que o Brasão tem muito a evoluir e ser um baita goleiro. Porém, é que nem eu falei, não consigo ainda colocar ele acima só abaixo do Rafael Cabral por causa do Fábio Costa. Eu ainda acho que o Vanderlei construiu uma identidade maior com o clube, né? O Brasão ainda está construindo isso. Eu acho que o único erro do Brasão, assim, que ainda me incomoda um pouco, é que ele valoriza muito a defesa. Que até uma orientação de alguns treinadores de goleiro é o quê? Tipo, a bola vem no meio do gol, o cara dá um passo pro lado, aí ele pula e dá aquela mega ponte, espalmando uma bola que dá para encaixar. Mas eu vejo que isso também faz parte da idade dele. Porque goleiro, quando ele é muito novo e começa a fazer defesa... Pô, a coisa mais gostosa pro goleiro é ele escutar o atacante e a torcida adversária falar goleiro FDP. Sabe? E eu vejo que o Brasão, às vezes, tem uma bola que ele quer... Dá para fazer o simples, mas ele acaba complicando um pouco o próprio movimento, né? Eu acho que se ele ajeitar isso daí, acho que tem tudo para ser um baita goleiro. Você coloca hoje o Brasão em qual posição no ranking dos melhores goleiros do futebol brasileiro? Quem está na frente do Brasão? Você que é um conhecedor da posição, por mais que tenha sido um dos goleiros mais baixos da história do futebol mundial, mas você conhece da posição de goleiro. Em qual posição no ranking dos brasileiros está Gabriel Brasão? Nossa, essa daí é uma ótima pergunta. Olha, eu acho que ele está abaixo do Everton ainda, por mais que o Everton não viva aquela grande fase, mas é um goleiro muito consistente. E a reposição do Everton é fora do normal. Eu costumo dizer, Zupeira, não sei se você concorda, que o Everton só toma o gol se não der para pegar mesmo. Ele é um goleiro que praticamente não falha. Ele não é um goleiro milagroso, como era o Marcos, por exemplo, mas para passar dele é só aquela bola. Porque o milagroso pega aquilo que, teoricamente, é quase indefensável, certo? Sim. Mas o Everton, ele é um goleiro que não erra, cara. Acho que eu me lembro daquele gol que acho que foi o Garro que fez. Sim. Foi o Garro, né? De falta de longe. Ali foi uma falha dele, mas é quase impossível você pegar falhas do Everton no Palmeiras nos últimos anos. Então, é um goleiro muito regular. E ele, pra mim, eu concordo contigo, um dos melhores mesmo. Eu acho que o Everton... Tem um que eu acho que o pessoal vai até me criticar, mas hoje eu vejo na frente do Brasão o John. O John no Botafogo, o pessoal fala, mas na época do Santos ninguém valorizava. Não, na real valorizava.
A gente sabe que o John saiu do Santos porque não ia jogar. E ele queria jogar. E o John, você vê a evolução dele, porque o John tinha problema de reposição com o pé, o John tinha problema de saída do gol. Ele foi para fora, foi pro Internacional, se eu não estiver equivocado. Foi pro Inter. Aí depois o Botafogo comprou em janeiro de 24, né? Porque até tinha uma possibilidade do John ser reintegrado, só que ele decidiu ir pro Botafogo. E você vê como foi a evolução. Ele saiu do Santos, evoluiu e consertou, né, no caso, os seus erros. E hoje eu vejo à frente do Brasão, de primeiro momento que eu lembro, eu vejo o Everton, o John. Eu acho que mais ninguém. O Rossi do Flamengo não me agrada tanto. Não me agrada tanto. O Cássio eu já vejo numa queda de rendimento. Você gosta muito do goleiro Everson. Queria que você falasse, e até me estranha você não ter colocado o Everson aí no seu ranking de melhores goleiros do futebol brasileiro. Antes do Everson, que o senhor gosta tanto, Hugo Souza não está nesse ranking entre os melhores, na sua opinião? Eu acho que o Hugo Souza é o mesmo parâmetro. Não acho nem melhor nem pior que o Brasão. Acho que os dois ali tá bem paralelos, né? Eu acho que são dois goleiros que estão se firmando agora. O Hugo, começou no Flamengo, aí depois ele foi muito mal, a torcida do Flamengo queimou ele. Aí o Hugo foi para Portugal, voltou, mostrou que evoluiu também, mas eu ainda acho que é muito parelho o Brasão com o Hugo. Agora o Everson foi o pior goleiro da história do Santos, né? Não dá, não dá. Tá aí o nosso Gabriel Zupo aqui no canal Varanda Futebol. E por que o senhor gosta tanto, o senhor idolatra o Everson? Muita gente me pergunta, né? Marcão, por que o Gabriel Zupo gosta tanto do Everson e coloca ele entre os dois... O senhor coloca o Everson, que passou pelo Santos em 2019, na era Sampaoli, como um goleiro superior a Rodolfo Rodrigues na história do Santos. Eu queria te perguntar, de onde vem essa idolatria sua com o goleiro Everson atualmente no Atlético Mineiro? Olha, Marcão, tudo começou mesmo em 2019, né? Eu achei que o Sampaoli fez com o Vanderlei foi sacanagem. Porque, assim, realmente eu tenho que reconhecer que o Vanderlei 15, 16, 17 foi muito bem. Até o primeiro semestre de 18 ele estava muito bem. Aí ele não foi convocado, aí a gente sabe o que aconteceu, caiu de rendimento. Só que os jogos que ele começou a melhorar, o São Paulo sacou ele e colocou o Everson. Até aí começou aí e você começa meio em dúvida, tira um cara que você tinha total confiança ali no gol do Santos, entra um que você não conhece tão bem. Só que assim, o Everson teve vários jogos pelo Santos que ele não foi metade do goleiro que ele é hoje e nem metade do goleiro que ele foi no Ceará. E eu já não estava gostando tanto dele. Aí depois de 2020 o Vanderlei vai pro Grêmio, ele fica, eu falei, agora a gente vai ter que dar uma chance pro Everson. Só que o que me fez pegar realmente uma birra do Everson é a forma que ele saiu do clube. Não vou falar porque cortaram o salário no meio da pandemia sem falar com o jogador, né, que foi o José Carlos Pérez. Aí depois, o que eu não gostei é que assim, o Santos ficou a parada toda sem nenhum goleiro, sem nenhum jogador ameaçar sair. Na véspera de voltar ao campeonato, ele e o Sacha falaram, não, vamos na justiça. Que até o Santos ficou com o Vladimir no resto do Paulistão naquela situação. E o que eu não gostei é que o Everson depois não conseguiu ser vendido, não ganhou na justiça. E o que aconteceu? Ele teve que publicar uma nota pedindo desculpa quando o Cuca voltou para o Santos para ser reintegrado. Uma desculpa que dá para ver que foi de assessoria, não foi ele. E logo depois, 2 semanas depois, foi vendido para o Atlético Mineiro. Então, acho que juntou tanto o rendimento baixo dele com essa atitude dele, que eu não acabei pegando uma birra gigante dele. O Zupo, eu fiz uma brincadeira aqui, mas o Zupo não gosta do Everson de jeito nenhum, né? É impressionante a bronca que ele tem do Everson e eu acho muito injusto da sua parte, meu caro Zupo, porque o Everson, na minha opinião, foi mais goleiro que o Vanderlei. Podem me criticar. O Vanderlei rebatia muita bola para o meio da área. O senhor Vanderlei, que o senhor tanto gosta, o senhor é Vanderlete. A verdade é essa. O senhor não esconde de ninguém que o senhor é Vanderlete. O Vanderlei era mão de pau. Soltava muita bola para o meio da área. E para mim, o Everson é mais completo do que o Vanderlei. A torcida do Santos idolatrava o Vanderlei. Eu sei que eu sou impopular aqui quando eu digo isso. Mas, para mim, Everson é mais goleiro do que o Vanderlei, que o senhor tanto elogia. Agora, meu caro Gabriel Zupo, você é um torcedor do Santos apaixonado, a verdade é essa. Como que surgiu a ideia de criar o Sincero Santos? Porque eu acompanho o Gabriel Zupo há muito tempo. Né? Acompanhava os vídeos do teu canal, gosto lá, não sei se você está fazendo
a caixinha de pergunta, que o cara pergunta se você toma café ou toma leite de manhã, se você come pão de queijo ou pão com presunto e queijo, enfim. Eu gosto daquelas caixinhas de pergunta que você faz no Instagram. De onde veio a ideia do canal Sincero Santos? Marcão, depois que eu parei de tentar ser jogador profissional, que eu foquei um pouco mais na faculdade na época, eu sempre, assim, eu não gosto de perder jogo do Santos no estádio. O Santos ia jogar na Vila, a minha intenção é ir, dar um jeito de ir, independente do que aconteça. E eu sempre quis fazer algo para falar do Santos, assim, ter algo... Assim, abri até um canal no YouTube, porque na época eu não conhecia tantos canais no YouTube. Eu conheci o Santos Depressivo, do Guilherme Giannini, né? Tem ainda? Olha, eu não sei se ele repassou para alguém, mas ele mesmo tá meio que encostado por causa de trabalho particular, okay, né? E todo mundo via o Santos Depressivo, né? Eu me lembro muito no tempo de Libertadores. Eram 2 canais que ficaram bem populares no YouTube, Zupo, que era o Rashid. O Rashid. E o Rashid tá me devendo uma presença aqui, viu, senhor Rashid? E o Guilherme. Aliás, o Guilherme não conheço pessoalmente, mas quero até convidar alguém. Você tem o contato do Guilherme? Tenho. Eu queria o contato do Guilherme para que ele venha aqui no Varanda Cast. E eu acompanhava o Santos Depressivo, era legal. Era ele e o irmão? Não, era outro amigo dele, o Rafa. Que eram parecidos. Eles eram parecidos. Era Rafael Liniper, acho que é o nome do outro rapaz. Eu me lembro de um vídeo deles, cara, no Uruguai. Eles foram pro Uruguai ver o Santos. Não, uma vez ele veio com uma ideia pra mim, Marcão, foi eu jogar São Paulo e Santos no Pacaembu em 2016. E ele me trombava todo jogo. Ele até brincava que tinha 3 certezas na vida. E na época o Santos estava bem, ele falava, o Santos vai ganhar na Vila, a morte e achar o Zupo na Vila. Aí ele pegou e falou, ô Gabriel, eu vou aqui no Pacaembu, Santos e São Paulo, só que era só a torcida de São Paulo. Eles foram infiltrados. Caramba. Eu falei, não dá. Não dá, porque o primeiro lance que o juiz marcar, eu achar que não tá certo, eu ali no meio, eu acabo me expondo. Aí eu acabei não indo, até foi um vídeo que eu falei que foi engraçado, que ele tirou foto com os outros amigos dele e o cara fez o sinal da torcida jovem no meio da torcida de São Paulo. Nossa. Então, aí essa questão, uma coisa foi acabando levando a outra, porque um monte de gente naquela época já ficava falando, você é do Santos Depressivo, porque eu aparecia todo o vídeo. Só que aí, tipo assim, nessa época eu não queria muito contato. Aí depois que eu parei de jogar, que eu comecei a querer e eu lembrava disso. Só que nada me dava muita confiança para criar um canal. Por quê? Marcão, eu tentei ser jogador, a gente sabe que jogador hoje, alguns podem até levar para o lado pessoal, mas sabe que é verdade. O jogador de futebol hoje não sabe falar, não sabe escrever. A gente sabe disso. Ele sabe jogar bola. E não estou nem criticando porque o cara abre mão de uma educação boa para poder realizar o sonho. E naquela época, cara, eu ia escrevia tudo errado. Eu sempre sabia falar, mas eu não sabia escrever as coisas. E eu tinha receio de como a internet ia reagir. Só que o que me deu o plim e a coragem de fazer? Teve um Santos e Botafogo no Engenhão em 2019. 11 da manhã. Foi aquele que o Santos ganhou de 1-0 com minimício aleatório. Me lembro desse jogo. E eu não sabia que a minha amada Dona Sincera Santos estava me filmando sem eu saber. Aí, o que dá o vídeo? Eu levanto, soco a mesa, xingo o juiz na frente da TV. Isso em casa? Isso em casa. Caramba. Eu acordando a minha avó, porque era aqueles jogos domingo de manhã, minha avó dormindo na sala e eu gritando lá que nem louco. E, assim, eu postei por postar, assim, pro meus amigos. Quando eu fui ver, fui parar em um monte de página como meme. Aí me deu plim e coragem. Só que aí foi aos poucos, né? O Santos é a minha paixão e sincero é uma coisa minha. Que até minha mãe fala, às vezes você é sincero até demais quando não precisa. Que eu falo, se a pessoa, quero saber disso, eu vou virar e falar, mano, é isso e pronto. Não tem um porquê. Eu falo assim, meio que papas na língua. Só que eu não preciso xingar as pessoas, né? Mas sincero sempre foi uma coisa mais minha mesmo. Tipo, de falar o que eu penso. Olha aí, hein? Canal Sincero Santos no YouTube. Então fica ligadinho aí, você curtindo o Varanda Futebol Debate. Corre lá, você varandeiro. Se inscreve também no canal Sincero Santos do Gabriel Zupo. Ô Zupo, e pra quem não sabe, você vai em todos os jogos da Vila Belmiro, né? E alguns jogos também no interior, quando o Santos joga aqui mais próximo de São Paulo. Você vai em todos, você bate cartão em todos. Há quanto tempo? Você é sócio Black do Santos Futebol Clube, né?
Eu até brinco que antes de sair o ingresso, o Zupo já comprou. É impressionante. Antes do Santos anunciar a venda dos ingressos, o Zupo já tá com o ingresso na mão. Não sei como, mas ele tá. Você vai em todos os jogos do Santos. Você é um apaixonado, porque hoje eu, como cronista, eu vou em todos, mas é claro que muito por conta também da profissão, né? Daquilo que eu exerço, transmito os jogos. Se eu não transmitisse os jogos, eu não iria em todos. Sim. Eu iria, talvez, em 20%, 30% dos jogos, como a maioria da torcida do Santos. Mas você vai em todos, 100% dos jogos. Não é nem para gravar conteúdo, é o seu jeito mesmo, você vai em todos os jogos. Em todos, Marcão, em todos, porque, como eu falei, uma das primeiras coisas que eu prometi para mim mesmo é, quando eu acabasse até a faculdade, na época que... Até um pouco antes de começar a faculdade, eu falei, quando eu tiver uma condição, eu quero ir todos os jogos do Santos, porque na época que eu tentei ser jogador, a gente não podia ficar indo nos jogos. Imagina, o jogador tipo do Bragantino foi visto na arquibancada do Santos. Eu ainda arriscava muito, porque eu ia, só que eu era ligeiro, ia de boné, ia com blusão. E hoje, tipo, o Santos vai jogar... sei lá, contra o Real Madrid na Vila. Eu vou. O Santos vai jogar contra o Ipiranga da Série C na Vila. Eu vou, porque para mim virou uma paixão por dois motivos. A paixão Santos e fiz bastante amigos, né, nessa vida de idas e vindas à Vila Belmiro. Você é um cara, eu até questiono isso, o Zupo é blogueiro. Eu discordo. Eu me lembro quando o Zupo tava no Varanda Futebol Debate. A galera falava, Marcão, você contratou um blogueiro, o Zupo é blogueiro. Eu falei, não, o Zupo não é blogueiro. Você é um cara que tem muito relacionamento com a blogueirada. A verdade é essa. Você é um cara do povo, Zupera. Você é um cara... como é que chama aquela parceria que vocês fazem no Instagram? Collab? Você faz collab com a blogueirada, Zupera. Você é um cara que se relaciona com todo mundo. Você conhece a galera toda, né, que faz conteúdo do Santos. Marcão, eu consigo me dar bem com bastante gente, né? É que eu sou muito da paz, como eu falei. Você é da paz? Sou da paz. Você é que nem o Adolf. É isso? Não, de jeito nenhum. Eu tô virando um santo perto do Adolfo. Tô virando quase um santo. Perto dele, então, eu devo ser o novo Papa, né? Você é quase um Papa perto do Adolfo. Mas você é um cara bem relacionado, né? Sim. Com a galera que faz o conteúdo do Santos. Tem muita gente fazendo, né, Zupo? Hoje tem bastante. É que nem eu falei, Marcão, quando eu comecei, eu não conhecia mais da metade dos canais. Pra até te falar a verdade, assim, eu conheci o Ademir, porque ele aparecia na TV, aquele canal não, desculpa, o programa Mais 90, que ele fazia parte e eu Esporte acompanhava. Interativo ou TNT, isso, se não me falha a memória, isso. Né? TNT, eu acho que um dos primeiros canais que eu comecei a ver era o do seu amigo, eu vim de Santos. Sim. Grande amigo. Grande. Aí depois que eu fui conhecendo aos poucos, um a um, conheci o Vanderlei Correia, que o pessoal brinca, fala que é meu pai. Esse é um cara espetacular. Você sabe, né? O pessoal brinca, né? Que o Vanderlei Correia é meu pai e o meu tio é o Wagner Frederico, né? Os caras ficam falando isso pra mim. Pelo menos a sua família tá boa. Tá ótima. Porque são dois caras legais, né? O Vanderlei é um cara que eu gosto demais, admiro. E um cara super honesto, do bem. E o Wagner também é um cara que eu admiro e gosto. Você tá bem de família, pelo menos no YouTube. E aí, é que nem eu falo o Varanda, que nem eu conheci o Varanda na primeira vez que você chamou. Que aí, quando você chamou, eu falei, Varanda... Eu falei, não é nome estranho, porque eu acho que eu já tinha visto uns 2 vídeos, só que eu não acompanhava. Aí eu lembro que eu aceitei o convite, aí eu falei, legal, aceitei o convite, sem ver o que era. Aí eu entrei no canal, vi 80 mil, falei, meu Deus do céu, onde eu fui meter... E nervoso aqui, a primeira vez que eu vi lembro. Não, eu segurava o microfone, porque eu mexi na configuração do microfone e ele tava tombando. Eu passei o programa todo segurando assim o microfone, eu falei, se eu me mexer, essa porra vai cair e eu vou pagar mico. Era no outro estúdio ainda, né? Isso, era no outro estúdio. Era no outro estúdio. Eu lembro que eu chamei você... para participar do Alô Varandeiros? Isso. Já era o Alô Varandeiros o nome? Eu acho que já era. Era 22. 2022? 22. 2022 o Zupo foi convidado aqui pelo Varanda Futebol Debate. Aí você começou a vir algumas semanas, não foi isso? Eu comecei a vir como convidado uma vez ou outra. Tanto 22 e 23, né? Exatamente. E 2024 aí nós fizemos o projeto Bancada Santista, que era à tarde, que era legal para Dedéu. O Bancada Santista no outro estúdio, né?
E você ia falar alguma coisa? Não, só ia falar que nem o 24 que veio direto. Eu só tinha medo das ligações, que numa época você colocou ligação. Eu falei, mano, quer ver que a gente vai virar meme? Na primeira ligação, achei que alguém ia te ler. Igual o Ulisses Costa, naquela que o cara liga, o que você acha do Ulisses Costa? Aí o cara responde, uma bosta. Aí os caras começam a rachar o bico. Eu falei, eu tenho certeza, o Marcão vai atender a primeira ligação. O que você acha do Zupa? Eu já imaginei o cara falando de mim. Aí eu comecei a rachar o bico. Não, mas o Zupo é aquilo que eu já acompanhava. Eu acompanho, basicamente, né? Eu vejo muitos conteúdos, né? Nem todos eu conheço os criadores. Tem aqueles que eu gosto, tem aqueles que eu não gosto, tem aqueles que eu sigo, tem aqueles que eu não sigo. Eu costumo dizer que eu gosto de pouquíssimos, porque hoje a quantidade é muito grande, né? Mas tem uns que eu sinto verdade. No teu conteúdo, mesmo sem te conhecer, eu via que tinha verdade ali. Você percebia que era um santista falando, né? Acho que tem muita gente que faz um personagem. Eu particularmente não gosto. Eu vejo hoje, e não tenho nada contra aquele que talvez não é torcedor do Santos e quer fazer conteúdo do Santos. Pode acontecer. Mas eu vejo muita gente que faz personagem, entendeu? Sim. Ou outros ali que estão só por camisa, por benefícios do clube, vem do Santos como produto, entende? É claro que para todos nós, o Santos hoje é o nosso produto, é o nosso foco. Mas eu vejo, a gente fala do Santos, eu acho que a gente fala com amor, a gente fala com verdade. Sentimento, né? Sentimento, né? Para todo mundo que faz conteúdo do Santos, o Santos é um produto que todo mundo explora. E é uma marca mundial que todo mundo pode falar, todo mundo pode fazer conteúdo, tá tudo certo nisso daí. Mas eu vejo que tem muita gente fazendo personagem, isso não me agrada. E o teu, por isso que me chamou a atenção, porque eu vi a verdade, vejo até hoje. Acho que você é um cara que, se você não estiver gravando, você vai estar na Vila Belmiro bravo, esperneando, mas tem uma galera... Você percebe isso, Zupera, que tem muita gente se aproveitando do Santos para ganhar dinheiro, para receber benefícios do clube? Você vê essa situação? Você que tem muito contato. Eu sou um cara muito restrito, né? Confesso que tenho muito menos contato que você das pessoas que cobrem o Santos. Mas você é um cara que fala com mais gente. Você percebe isso? Tem muita gente se aproveitando ali que, na verdade, nem gosta tanto, ou não sabe nem que a bola é redonda, mas tá ali. É verdade, eu vejo que tem pessoas ali que não sabem nem o que... Não sabe nada de futebol, mas está fazendo conteúdo de Santos. Você tem essa visão também? Marcão, assim, tem algumas pessoas ou canais que eu vejo que a pessoa em si ela não torce para o Santos. Ela só tá lá por causa do espaço que tem para o Santos, para falar do Santos. Por exemplo, se ela fosse falar do Corinthians, do São Paulo ou do Palmeiras, ela não teria tanto espaço como tem para o Santos. Tem pessoa que eu sinto isso. Fala, pô, realmente não tá indignado, que uma pessoa que fica indignada não estaria tão tranquila em certos momentos, né? Tem muito, viu? Tem muito. A gente não pode citar aqui, mas tem uma galera que faz conteúdo do Santos que não é santista e passa longe de ser. Sim. E passa longe de ser. E você vê toda a tranquilidade para falar sobre tudo que acontece no Santos. O Santos está afundado e tá lá sempre tranquila, sempre uma lead e tal. Mas tem muita gente assim. Sim. Eu até falo para as pessoas que eu tenho uma história muito engraçada na Série B do ano passado. Que assim, a gente vê que tem gente que às vezes a gente vê no conteúdo, pô, torce pro Santos, vou seguir. Mas você vai lá no estádio, você vê essa mesma pessoa, tipo, a pessoa não olha pro campo. Eu sei. A pessoa não olha pro campo. E assim, eu acho até engraçado que tem uma história. A minha noiva, em qualquer lugar que ela vai, ela conta isso. Que era Santos e Mirassol, aquele sofrimento para variar do futebol do Carille. O Santos ganhou de 3-2, que uma senhora cutucou a minha noiva e falou... Moça, controla seu noivo, ele vai morrer. Não, e eu sou tipo de passar mal, que às vezes eu tenho que esperar uns 15 minutos pra ir embora do estádio pra conseguir dirigir, cara. Você falou esse ponto aí, cara, e eu me lembrei eu tive o Elias, né? O Elias que teve no Varanda por 5 anos, a gente se impressionava com isso. Porque a maioria dos blogueiros começaram a frequentar a parte da imprensa, né? Sim. Conseguiram credencial e começaram a frequentar. E a gente começou a reparar qual era a forma que eles viam o jogo. E, cara, é impressionante. Eles não olham programado. Isso é verdade. Os caras não estão nem aí. Eles ficam tweetando. Alguns não olham nem pro jogo. Porque... Você sabe onde eu fico ali, né? Sei. Tanto que eles pararam de ficar ali. Porque eu acho que a gente começou a notar eles... E ficaram com medo de foto, essas coisas. Exatamente. A gente começou... Tanto que eles não ficam mais naquele setor ali que a gente fica, né?
E a gente começou a perceber que a maioria deles nem olha pro gramado. Nem olha pro gramado. Eles nem vê o jogo. Ali onde eu fico tem uma parte que é a bancada e tem uma parte de trás que você não consegue nem ver o campo todo. Eles ficam na parte de trás. E ficam aqui, ó. Ficam aqui tweetando. Sim. E eles não estão nem vendo o jogo, cara. É impressionante isso daí. É claro que eu não vou citar nomes aqui, mas a galera sabe basicamente quem é. Mas tem muito disso. Tem uma galera que não vê jogo, não vê nada. Então, aquela reação que eles fazem ali depois do jogo e tal, é tudo balela, é tudo conversa. Sim, sim. E, Marcão, incomoda porque, assim, às vezes a gente pensa, pô, eu tô passando... Não vou falar nem de mim. Eu vejo muito amigo meu... Eu lembro do dia do rebaixamento, eu tendo que consolar uma criança de 6 anos, chorando sem parar. E, tipo, você vê a pessoa sorrindo lá, gravando story, tirando foto. Tô falando no dia do rebaixamento. Né? Sim. E eu falo que ali eu falei, até cutuquei assim pra minha noiva, tá vendo? Aí é engraçado, na frente da câmera parece que é o maior santista. Eu tenho certeza que amanhã vai ter um story, o story dessa pessoa falando mal do Rueda, criticando tudo e todos, né? E hoje ela lá tá sorrindo enquanto a gente tá vivendo um cenário de guerra, porque do lado de fora aquele dia foi um cenário de guerra. Fui sair quase 3h30 da Vila Belmiro aquele dia. E, tipo, todo mundo chorando, eu tendo que consolar muita gente aquele dia. Né? Eu falo que foi um dia que eu tive que segurar meu choro por causa dos outros para poder conseguir consolar amigos e conhecidos. É verdade que você consolou o Paulão Pé de Mesa? Não, esse daí o Elias consolou. Esse Zupeira é uma figura. Mas, o Zupeira é um santista apaixonado. Isso eu sei, porque a gente, durante quase um ano, né? Sim. Fizemos programas aqui ao vivo. E santista conhece santista. Né? Santista conhece santista. O Zupo chegava no estúdio, às vezes, pé da vida. Eu pé da vida de um lado, ele pé da vida do outro. E a gente conhece. O santista sabe quem é santista. E tem muito cara enganando aí, viu? Isso aí eu posso falar com toda certeza. Tem muito cara enganando o torcedor. Agora, Zupeira, o que você tem achado do Santos? É verdade que você falou que o Santos ia brigar? Zupeira, a galera pega no seu pé. Pega, velho. O tal do Mr. Jersey, um abraço pra ele, que ele pega no seu pé e no meu também é uma barbaridade. É verdade que o senhor falou que o Santos ia brigar pelo título com o Flamengo, Zup, esse ano? É verdade, Você Marcão. Solta o mamãe, produção. Marcão, eu me iludi muito, cara. Eu falo que assim, na hora que eu olhei, eu falei, o time vai ficar parado pós-Paulistão, vai dar aquele ajuste, acho que o Caixinha vai achar o time. E eu pensei, Neymar deve se recuperar um pouco mais rápido. E contei assim, Barreal, Roleiser, Tiquinho Soares, que era um cara que até agora tá me decepcionando, eu esperava muito mais dele. E eu pensei, temos um bom time. Eu lembro que até brincava que às vezes eu entrava no chat do Varanda e mandava assim, Marcão, Santos vai ser campeão brasileiro com 9 pontos na frente do Mengão malvadão. E assim, eu acho ainda que o Santos tem um bom elenco. Eu só acho que assim, o problema é que o Santos não soube gastar. O Santos, ele montou um elenco desequilibrado que às vezes passou despercebido. Você não acha que a gente... Porque você falou que o Santos ia brigar pelo título, eu cheguei a dizer que o Santos estava entre os 5 melhores elencos do futebol brasileiro. Não me arrependo de ter dito isso. Só que eu acho que eu errei na avaliação individual de alguns jogadores. Você não acha que teve um pouco disso? Teve. Eu esperava mais do Sherman. Eu também. Eu esperava mais, por exemplo, do Luan Pérez. Eu esperava mais do próprio João Schmidt. Esperava mais do Neymar. O Roleiser, acho que até no final entregou um pouco daquilo que se esperava. O Guilherme caiu muito de rendimento, né? Um jogador que, caiu demais de rendimento. O Tiquinho não entregou nada até agora. O David Washington muito menos. O Álvaro Barreal também precisa entregar mais. O Veron foi um fracasso. Então, assim, na minha análise, Zupeira, eu errei individualmente em alguns casos. E aí também nós tivemos o Pedro Caixinha, que eu particularmente confiava e não foi bem. Sim. Então, acho que eu não me arrependo de ter falado que o Santos estava entre os 5 melhores. Mas eu acho que eu supervalorizei alguns casos, alguns jogadores que não vingaram. E o treinador que não vingou também. Marcão, até a questão do Caixinha. Eu acho que o Caixinha ele chegou querendo mudar muita coisa. E a gente sabe que os jogadores do Santos eram acostumados com aquela mordomia à la Carille. E eu acho que o Caixinha perdeu muito rápido o elenco. Vou dar até o exemplo do Soteldo. O Soteldo a gente sabe que ele ficou a pedido do Quinteiros. Porque eu lembro do presidente falando no Esporte por Esporte o Soteldo fica a pedido do novo treinador.
Logo depois o Quinteiros não veio o Caixinha, aí meio que falando, Caixinha, você vai ter que segurar o Soteldo porque o Grêmio já assinou um compromisso que não vai comprar. E o Caixinha, eu lembro das primeiras coletivas do Caixinha. Soteldo é bom tecnicamente, mas é totalmente indisciplinado na parte tática. E eu achava o Caixinha, não vou te falar, Marco, o Caixinha é um mega técnico, é o novo Abel Ferreira. Mas eu achava ele bom treinador, uma boa ideia. Mas não esperava que ele fosse tipo Abel, tipo os treinadores portugueses que estão dando certo. Arthur Jorge, que era o do Botafogo. E do elenco, teve algumas contratações que eu tive um pé bem atrás. O Verón foi uma delas. Eu lembro que até meu público me questionou que eu falei, o Verón, bom jogador, mas eu não traria. Aí o pessoal, peraí, você fala que o cara é bom e não quer ele? Eu falo, é um jogador com problemas extracampo, é um jogador de 22 anos que já teve várias lesões. Eu falei, o custo-benefício não é bom para o Santos. Não vale a pena trazer. Não é à toa que hoje é debatido uma possível rescisão dele. Ainda não foi confirmada pelo Santos, mas a gente sabe que a qualquer momento ele pode estar a caminho do Juventude. Então, assim, teve algum jogo que nem o Tassiano mesmo. Tassiano, para mim, é um bom jogador para elenco. Porém, 30 milhões foi um absurdo nele. E eu acho que esse valor pesou em cima dele. Parece que ele carrega esse valor junto com ele. Só que o Tassiano mesmo também não está entregando o que pelo menos esperava. Um cara ali para entrar aos 30 do segundo tempo para cadenciar o jogo, segurar o jogo, ajudar. Então o Tassiano hoje, que poderia ser uma boa peça de elenco, a gente vê como dispensável. Você está chegando agora o Ilharão, está chegando o Igor Vinícius e pelo jeito vão chegar mais 3 ou 4 jogadores. O Santos quer um zagueiro. O Adrielson é muito difícil que venha pelos valores. O Santos talvez tenha o Mike, né, no radar. Acabando a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, o Mike pode ser contratado. E se fala em pelo menos mais 2 atacantes, né? Você acha que é isso mesmo? Dá para contratar mais 3, 4 jogadores juntando, né, ao Igor Vinícius, o Arão, e esse time vai, engrena? Você gosta do Kleber Xavier? Eu tenho muitas dúvidas sobre o Kleber. Marcão, ele conseguiu ser o primeiro técnico que eu não... quando eu abri live, abri vídeo, eu falei, não tenho como opinar. Porque... Não tem referência, não tem lastro, né? Eu falei, como é que eu vou puxar qual é o sistema tático dele favorito, qual jogador pode render melhor e qual pode perder espaço. Porque ele trabalhou como auxiliar. Hoje, eu tenho ainda minhas dúvidas, eu não consigo confiar nele, porque eu acho que até a escalação dos times titulares dele são boas. Porém, quando ele começa a mexer, Marcão, ele acaba com o próprio time. E ele tem feito um negócio que me incomoda muito, que eu reclamava do Carille, reclamei até do Zago em um jogo e reclamava do Caixinha. Tá 2-0 pro adversário fora de casa, 30 do segundo tempo. Ele vai lá e me coloca um garoto da base. Aí a torcida vai pegar esse garoto e falar, tá vendo, não é tudo isso. É um bagre, a base do Santos não presta. Vou pegar o exemplo do Luca Meirelles, o que o Leandro Zago fez com ele no jogo contra o Sport, lá no ano passado. 48 do segundo tempo, 2-1 pro Sport. O jogo tinha mais 3 minutos. Ele vai lá e coloca o Luca Meirelles. Isso é um cara que estava trabalhando com a base. Como se o Luca Meirelles fosse o novo Cristiano Ronaldo, fosse pegar a bola e virar o jogo pro Santos. E na questão do Kleber Xavier, eu não consigo ter confiança que ele vai engrenar. Torço para que sim. Mas até agora é o que eu falo. A leitura de jogo dele que é ruim. Eu acho que as escalações do time titular é ok. Dá para entender o raciocínio dele. Mas na hora que ele começa a mexer e tirar algumas peças, eu falo, ele acabou com o time do Santos. Tá aí o Gabriel Zupo aqui no Varanda Cast, pra você ligadinho no Varanda Futebol Debate. Ô Zupera, e essa renovação do Neymar, hein? Hoje o Cristiano Ronaldo, não sei se já é oficial, mas ele começou a dar ali alguns sinais sobre a renovação dele com o Al Nassr, né? E uma renovação de 2 anos para um jogador de 40 anos. Né? E eu fui muito crítico a essa renovação do Neymar de apenas 6 meses. Confesso que não vi a sua opinião e quero ouvir agora aqui se você gostou ou não, se você entendeu ser bom para o Santos Futebol Clube essa renovação de 6 meses do Neymar, porque eu percebo o torcedor meio que dividido. Alguns gostaram, outros nem tanto, outros odiaram. Enfim, quero te ouvir. Faz sentido renovação por um período tão curto com o Neymar Júnior? Marcão, em um certo ponto eu até gostei, mas outro ponto eu me preocupo muito.
Porque assim, o Neymar ficando, a gente sabe que ele ficando, a chance de cair é menor. Ah, mas ele vai jogar um jogo a cada 2 jogos por mês. Mas são 2 jogos que ele vai ajudar a gente a pontuar. Queria que ele ficasse, queria que ele renovasse. Gosto do Neymar, sou fã do Neymar. Porém, o prazo curto eu entendi da seguinte maneira, que o Santos tem problema financeiro, já não conseguiu arcar direito com o primeiro contrato. Né, que até prolongou a dívida até o fim da gestão Teixeira. E acho que até por isso partiu do Santos. Eu só não engulo muito dessa questão que estão falando. Contrato para o Neymar se provar. Você acredita mesmo que o Santos seria favorável a um contrato tão curto com o Neymar? Você acha que partiu do Santos? Ou é algo que está sendo vendido em conjunto entre as partes para não jogar o Neymar contra a torcida? Porque se você fala para o torcedor que o Neymar só quer jogar 6 meses no Santos, o torcedor se vira contra ele. Sim. Mesmo sendo isso, nunca ninguém vai ouvir essa versão, nem do jogador, nem da diretoria. Você acredita mesmo que o Santos gostou dessa ideia de ter o Neymar só por 6 meses? Então, Marcão, o que fica assim parece que o Santos ele falou, a gente queria até fazer um contrato de 6 meses com aquela renovação automática, tipo, atingiu metas, você tem mais 6 meses. Mas eu acho que realmente dessa vez eu fico um pouco assim, acho que o Santos também teve dedo nisso para um contrato curto. Agora, a minha preocupação, apesar de eu gostar que o Neymar fique, é a gente ficar refém do Neymar. Porque olha a novela que foi agora. Imagina no fim do ano se ele arrebentar. Exato. Porque assim, sabe o que parece para mim? Que se não aparecesse nada, eu fico no Santos. Mas se aparecer qualquer coisa aceitável, eu tô indo embora. Exato. Porque a gente fala do Fenerbahçe. O Neymar não vai sair daqui para ir para a Turquia, para ficar escondido na Turquia. Ainda mais os times turcos que no máximo vai lá para a Liga Europa, vai até umas quartas de final de Liga Europa. Mas eu parei para pensar, e se vier um Milan que está em má fase? É um time que tem uma grande visibilidade. Será que ele não iria? Até citando como exemplo. Pega um Atlético de Madrid, por exemplo. Sabe? Eu acho que assim, eu tenho essa preocupação de ficar refém do Neymar e as falas do pai dele, né? Eu acho que a antipatia que muita gente tem pelo Neymar não é pelo próprio Neymar, é pelo pai dele. O pai dele fala, se jogar, amém. Que estamos aqui de favor. Cara, Marcão, eu gostaria que você me pedisse um favor e depois você me paga 100 milhões por esse favor. Porque para mim o Santos precisa do Neymar, é o Neymar do Santos hoje. Porque eu falo que qualquer torcida do mundo não ia aceitar o que o Neymar faz, o que o pai dele fala, e nenhuma torcida ia abraçar ele como a do Santos abraçou. Porque a do Santos briga com os programas que falam mal dele, protege ele em tudo quanto é canto. Só que assim, aí vai lá. Eu queria a cláusula dele jogar Mundial pelo Fluminense. Ninguém sabia. Exato. Ninguém sabia até o presidente dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes. Eu falo, e aí, ele joga pelo Fluminense e se machuca. Quem que vai arcar o resto do contrato? Quem vai pagar o salário? Se ele se machucasse no Mundial jogando pelo Fluminense. Aí você pega essas frases juntas, me dá uma preocupação. Que, de novo, no fim do ano, ele vai falar, será que eu devo ficar mais 6 meses aqui? Parece que ele quer analisar para ver se ano que vem o Santos vai disputar realmente algum título, para ver se fica ou não. Porque o pessoal está muito se baseando, se mudar o ambiente, talvez ele perca a convocação. Eu não acho que é bem assim. Se ele for, que nem eu falei de exemplo, o Milan, se ele pega um segundo escalão da Europa, tipo um Sevilha, um Atlético de Madrid mesmo, ou pega até os times da Inglaterra, aquele Aston Villa. Se ele joga um campeonato desse pelo menos razoável, ele vai ser convocado. Não tem como não convocar pela pressão que teria. Por mais que eu entenda que a relação dele com o Ancelotti não é tão próxima como era com Dorival e Diniz. Mas me preocupa, gosto que ele fica, quero que fique bem mais, mas me preocupa o Santos ficar tão refém do Neymar. Eu acho que passou, Zupô, uma desconfiança de lado a lado, tá? Claro que eu não respeito a sua opinião, mas eu não acredito que o Santos tenha gostado desse contrato de 6 meses, tá? Acho que o Santos aceitou esse contrato de 6 meses, até porque o Marcelo tem isso como case, né? Ter trazido o Neymar é um baita case para a gestão atual do presidente Marcelo Teixeira. Mas para mim foi uma solicitação do Neymar pai. E eles vão utilizar o Santos justamente para se valorizar. E tá tudo bem com isso.
O que me desagrada, Zupô, daqui a 3 meses a gente está de novo fazendo essas perguntas. Sim. E o Neymar vai ficar? O Neymar não vai ficar? Né? O Alexandre Matos, na entrevista coletiva, disse aí, olha, eu recebi vários contatos durante esse período de dirigentes de clubes perguntando sobre o status do Neymar. Ou seja, é claro que o Neymar é um jogador sondado, talvez não mais pelo mercado principal do futebol mundial, mas ele é sondado por equipes da segunda prateleira. Então, esse ambiente de desconfiança, ele não é bom, no meu entendimento, nem para o jogador, nem para o Santos. Então, é a mesma coisa do Al Nassr. A gente não vai ver nunca um jogador como o Cristiano Ronaldo, como o Messi. Nenhum jogador faz esse tipo de contrato de 6 meses, a não ser quando não se confia mais. Ou no clube, por parte do jogador, ou o clube não confia no jogador. Então, para mim, tem uma relação de desconfiança entre as partes. Eu acho uma renovação, no meu entendimento, ruim. Tanto para o Santos como para o Neymar. Agora, dito isso, ele tem que jogar bola. Sim. E aí Concordo. que eu quero te perguntar. Você acredita que o Neymar vai jogar? Você vê no Neymar uma mudança de postura para que ele consiga realmente voltar a ser o Neymar que o santista aprendeu a gostar, o Neymar que jogou muito no futebol europeu? Dá para esperar o Neymar chegando próximo disso no Santos? Olha, Marcão, eu vou acreditar por causa do Ancelotti. Porque é que nem eu estava falando esses dias, porque como ele tinha uma relação muito próxima com o Diniz, com o Dorival, qualquer coisa que ele fizesse, ele seria convocado. Qualquer pressão, Dorival e Diniz cederia e convocaria o Neymar. O Ancelotti não. O Ancelotti sabe quem é Neymar, eles até se dão bem, mas a relação não é tão próxima. Então, o Neymar entende que com o Ancelotti ou ele joga, começa a mostrar que consegue jogar ainda, ou ele está fora da Copa. Então, por isso que eu até acredito que o Neymar melhora o seu rendimento dentro do campo. Porque nesse primeiro contrato a gente viu um retorno até que legal na parte extracampo de patrocínio, visibilidade, mas na parte esportiva a gente tem que reconhecer que foi abaixo. Porque ele decidiu quais jogos para o Santos. Inter de Limeira, que são times assim, Noroeste de Bauru, com todo respeito, Noroeste, Água Santa, Inter de Limeira, você tem que ganhar com ou sem o Neymar. Você tem que ganhar, é o Santos. Que nem o jogo contra o Botafogo que ele vai bem. Se ele não enfiar a mão na bola aquele momento, de uma forma juvenil, a gente poderia falar que foi uma partida que ele ajudou muito o Santos. A partida contra o Atlético Mineiro, que o Santos ganha de 2-0, com uma partidaça do Barreal, você pode ver que no aquecimento ele já estava segurando a coxa. Ele dava uma corridinha e colocava a mão. Aí eu via que ele corria, parecia que ele estava com calça jeans molhada. Sabe, ele assim, cambaleando, eu achava estranho. Falei, Neymar não vai aguentar 40 minutos de jogo. Deu 30 minutos, o Santos fez o segundo gol ali. Tchau. Então, eu acho que agora ele vai melhorar, porque ele realmente dá pra ver que ele quer esse negócio da Copa. E eu acredito que mais pelo Ancelotti, que pro Ancelotti tem que jogar. Olha, eu torço muito para que você tenha razão. Eu tenho dúvidas, sinceramente eu tenho dúvidas. Até estão brincando comigo. Marcão, você está parecendo o Neto, Casagrande, o Adolf. Né? Eu tô realmente preocupado com essas comparações que estão fazendo. Mas sabe por quê que eu cheguei nesse tipo de opinião, Zupô? Porque eu não consigo ver firmeza no Neymar. Seriedade, né? Eu não consigo ver seriedade nele, entendeu? Eu sou um grande fã do Neymar. Eu me emocionei quando o Neymar voltou. Eu fui um dos caras que... Eu não fiquei chorando lá de molhar o setor da imprensa, mas os olhos encheram de lágrimas, né? Foi emocionante, a gente cobriu aquele dia. Eu sou um Neymarzete, mas eu sinceramente não consigo mais ter essa certeza que o Neymar vai conseguir jogar em alto nível. Espero estar errado, espero que ele jogue, porque se ele jogar, ganha o Santos e ganha o futebol brasileiro e ganha o Neymar, né? Porque o Neymar, do jeito que está caminhando, ele caminha a passos largos para encerrar a carreira. Sim. Ele sabe disso, porque se ele fosse para a MLS, que o pai dele pensou em ir, ele pensou em ir também, porque a história do visto ficou mal explicada, né? Sim. Tá claro que o Neymar estava pensando sim em jogar em um clube do futebol americano, talvez até mesmo um mundial, né? Porque é tudo muito mal explicado, entende? E nesse circo, o palhaço é o torcedor do Santos. Eu tenho essa impressão, sabe? Eu tenho sempre essa impressão. Se cria um circo
e o palhaço é o torcedor do Santos. Ah, o Neymar foi lá pro Rio de Janeiro ver a questão do visto. Enfim, sempre tem uma história mal contada. Por que o Neymar... Aí vem a blogueirada falar que o Neymar ia fazer ações publicitárias nos Estados Unidos. O que aconteceu? Não fez? Exatamente. Não fez? O Neymar ficou em Mangaratiba. Ainda mais... Cadê a blogueirada que falou que o Neymar ia fazer ação publicitária lá nos Estados Unidos? E por isso ele tinha ido para o Rio de Janeiro. Então é sempre uma história mal contada, entende, Zupo? Sim. E no final das contas, aí você foi muito bem. Em nenhum lugar o Neymar teria tanta tranquilidade para fazer o que faz como no Santos. Não tem cobrança. O Carille tinha razão quando ele falou isso. Sim. Pode ser doído, pode ser dolorido. No Santos é um ambiente sem cobrança. E nenhum lugar é melhor para o Neymar do que o Santos. Sim, concordo, Marcão. Eu acho que nem o exemplo mesmo dos treinos que eu falei do Caixinha. Você pode ver que quando o Caixinha ele perde o elenco, quando ele começa com treino 2 períodos. Que aí o elenco começa a chiar, querer... E aqui o Neymar, pô, ele, querendo ou não, aqui no Santos ele é tratado como Deus. Na Major League, para eles, até seria uma boa, sabe por quê? Na Major League, meu pai usa um termo, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Por isso que, assim, o Messi não é o mesmo Messi de 10 anos atrás, mas o Messi lá é diferente. Você vê o Suárez com o joelho baleado, consegue fazer a diferença pro Inter Miami lá. O Neymar, da forma que tá, lá, fazendo o simples e o básico, consegue fazer a diferença. Então, assim, eu acho que o Neymar, aqui, ele tem uma situação muito confortável. Eu até gostei quando o Santos mudou a programação da recuperação dele. Pô, eu nunca vi isso, treino home office, que ele fazia lá em Mangaratiba com a sua equipe. Isso existe. Ele só foi melhorar quando veio pro CT Rei Pelé tratar. Isso. E isso porque nós temos o Rosan, né? Sim. É um baita de um profissional, né? Sim, sim. Eu acho que foi isso que mudou. Quando o Santos começou já a apertar um pouquinho, eu já vi um pouco de diferença. Mas se ele realmente tem sonho da Copa, pelo menos esses 6 meses finais aí, eu acho que ele vai agregar bastante. Se for a vontade dele, né? Tá aí o Gabriel Zupo aqui no canal Varanda Futebol Debate. Você gostou da entrevista ontem do Alexandre Matos e do Marcelo Teixeira? E aí eu pergunto como torcedor e como criador de conteúdos. Você gostou da entrevista ontem? 1h30 de Alexandre Matos e Marcelo Teixeira. O Marcelo falou 20 minutos aproximadamente e o Alexandre Matos pouco mais de 1 hora. Deu para tirar alguma coisa produtiva da entrevista? Você gostou do que ouviu tanto do presidente Marcelo como também do executivo Alexandre Matos? Olha, Marcão, sendo muito honesto, falou e não falou. O Teixeira, eu fico incomodado com essa questão de arena. Até toda live que alguém me pergunta de arena, eu falo assim, galera, me desculpa, eu não quero falar de nova arena. Eu evito falar. Porque, Marcão, eu até brinco falando assim, o Santos perde, no dia seguinte eles mostram o azulejo do banheiro da nova arena. Pra desviar o foco. De novo veio falar esse negócio da nova arena, que vai ter a tal reunião da prefeitura. Isso. Aí, dia 14 de julho. Aí depois, no dia 1 de agosto, vender. Pô, peraí, 1 de agosto, mas já foi setembro do ano passado, já foi abril do ano passado, já foi abril desse ano. Então, assim, a arena, cara, eu só vou acreditar quando eu estiver lá dentro. Eu não tenho muita confiança. Então, o Marcelo Teixeira, quando ele fala, eu já falo, pô, não vai falar nada que me interessa. Agora, o Matos, o que eu gostei dele é que ele evita polêmica, diferente do Pedro Martins. Mostrou a diferença de um profissional um pouco mais experiente para o que está começando. Porque na coletiva do Pedro Martins, ele expôs coisas que realmente o torcedor tem que saber. Principalmente aquela frase, se o Santos ficar preso no passado, vai acabar. Se não querer se modernizar, mudar, vai acabar. Só que ali ele expôs muita coisa política que não deveria ter colocado em uma coletiva de 100 dias. Agora, o Matos, você vê que quando perguntou, foi falar... ele desviou, ele falou, não, o presidente foi perfeito na venda do Soteldo. Vou falar que, assim, a coisa mais positiva que eu vi que o Matos falou foi sobre a base. Que ele falou que base e Santos andam lado a lado e que a base tem que ser lançada com organização e calma, e não em fogueira. Eu acho que foi a melhor frase que ele falou ali, que dá para tirar. Porque do Neymar mesmo, ele explicou o contrato? Não, ele falou de uma coisa que o Neymar fez pro Santos quando saiu do PSG pro Al Hilal. Daquele 4 ou 5%. Aí você, Zanocelo, que até acho que foi a pergunta do Guido Bortolomassi, ele que perguntou do Zanocelo e da base. Zanocelo, eu não lembro dele responder sobre o Zanocelo. Se o Zanocelo vai ficar, se ele vai ser vendido. Até tem um papo nos bastidores que talvez ele seja usado para pagar essa dívida do Baço com o Arouca.
Aí tem alguns assuntos que você vê que ele desvia. Que nem do Arão e do Igor Vinícius eu entendo. Porque ninguém do clube, até o cara ser anunciado, vai falar, não, esse jogador vem. Até porque depois do que o ex-presidente do Atlético Mineiro fez, o Anelka é do Galo, e o Anelka nunca apareceu, todos eles têm medo de pegar e anunciar o cara sem assinar. A gente sabe que o Arão já fez exames, só que o Igor Vinícius ainda tem algumas situações para resolver. Só que assim... O que dá para tirar sem falar, pô, gostei disso que ele falou, é evitar polêmica e a fala dele sobre a base. Sobre a base, eu acho que todos falam basicamente a mesma coisa e no final das contas é difícil entender, porque você vai no mercado contratar um Igor Vinícius, mostra que a nossa base tá fraca. Hoje, por exemplo, eu vi uma informação que a gente renovou com o Gustavinho, o meio-campista, até 2028. Aí eu te pergunto, quantas vezes o Gustavinho jogou no profissional? Entendeu? Não, nenhuma. Aí você vai dar 3 anos de contrato, aí, Marcão, você pega no pé, né? Eu sei que o cara tem família, às vezes até acompanha o Varanda Futebol Debate, pode ficar chateado. Mas é jogador pra gente renovar por mais 3 anos? Faz sentido? Se de fato o Gustavinho tivesse condições de jogar no Santos, ele já não teria tido uma oportunidade diante dos problemas que nós tínhamos no meio-campo? Claro que sim. Por que não jogou? Por que mesmo sem jogar eu vou lá e renovo o contrato? Sim. É isso que eu falo. Então são processos que eu ainda tenho muitas dúvidas. A impressão que eu tenho, Jordão, ó, Gabriel Zupo, a impressão que eu tenho é que as pessoas que estão lá não querem mudar e aqueles que chegam, na maioria das vezes, eles entram nesse modelo. Nesse ciclo sistema. vicioso, né? Quando você tem, por exemplo, um Paulo Brax, que é um cara que, no meu entendimento, era um cara diferente e querendo fazer algo diferente, mapeou tal. Quando ele mapeia, ok. Tá mapeando. Não, deixa ele mapear. Deixa ele mapear. Eu quero saber qual vai ser o diagnóstico dele. Quando ele traz o diagnóstico não agrada quem está na ponta da pirâmide, manda embora esse cara porque ele quer mudar tudo. E o mesmo aconteceu com o Pedro Martins. Sim. O Pedro Martins pode até ter tido alguns erros, como é o caso do Pedro Caixinha, multa rescisória, contratação do Tassiano, enfim, outras questões, mas é um cara também que tinha uma mentalidade diferente. Não, deixa ele mapear, deixa ele se virar, deixa ele mapear, deixa ele trazer para mim qual é o problema. Quando ele traz o diagnóstico, o cara da ponta da pirâmide olha e fala, opa, esse aqui ele não tira. Esse aqui é meu braço direito, esse aqui é o meu olho dentro do futebol, está querendo mexer com esse cara, está querendo mexer no departamento médico, está querendo mexer com isso aqui que há muito tempo é assim no Santos, pode mandar embora. Então eu vejo o Alexandre Matos jogando o jogo. Quando a gente fala de experiência, a impressão que eu tive do Alexandre Matos na entrevista coletiva é que a experiência dele serviu, nesse primeiro momento, para ele jogar o jogo. E jogar o jogo pode ser ruim. Só que o Santos não quer um profissional que queira fazer diferente. O Santos quer alguém que venha jogar o jogo. Entende? Por isso que dá a impressão que o Santos não sai do lugar, Zupo. Sim. Eu tenho essa impressão. O Santos não vai sair do lugar nunca. O que eu aposto no Alexandre Matos? No relacionamento que ele tem no meio do futebol. Para melhorar as nossas contratações, talvez trazer um jogador... Porque gastar dinheiro a gente gasta mesmo. Sim. Essa história, o Alexandre Matos, ele rasga dinheiro. A gente rasga dinheiro com o Morelos, a gente rasga dinheiro com o Tassiano. Furt, Patrick. Então se é para rasgar dinheiro, que traga o cara bom, pô. Que traga um cara que saiba rasgar, né? Exato. Que é o Matos. Né? Porque empregar mal o dinheiro a gente emprega há muito tempo. Isso aí não é um problema do Santos, é um problema da maioria dos clubes do futebol brasileiro. E o Matos, pelo menos, tem um relacionamento muito bom no meio do futebol. Eu acho que aí, pelo menos, ele agrega. O Zupera, antes de entrar no gosto, não gosto e por quê, é polêmico, hein? Você vai participar do gosto, não gosto e por quê? Vou, né? Nunca pipoquei, né? Vamos lá. Gosto ou não gosto e por quê? Daqui a pouquinho aqui no Varanda Cast. Para fechar contigo, meu caro Zupera, você tá botando fé? Você não gosta de falar muito da Arena, mas eu preciso te perguntar. Sim. O Marcelo tá prometendo agora a venda de cadeiras e camarotes pro dia 1º de agosto. Pelo menos não é 1º de abril, é 1º de agosto. Você acha que sai essa Arena do Santos Futebol Clube por tudo aquilo que você tem ouvido nos bastidores e tal? Você acredita nessa Arena com a W Torre ou você já desencanou? Marcão, eu meio que desencanei, cara. Porque assim, não é uma ou duas vezes. A gente até brincava no passado no Bancada Santista, falando, marcou uma reunião para marcar outra reunião. Então, assim, eu desencanei, cara. Eu não tenho muita fé. Eu vou te falar que a única vez que falaram de Arena recentemente que eu acreditei foi quando o Neymar pai falou da Arena na Praia Grande.
Só que mesmo assim eu tenho receio, né? Porque eu acho que ele soltou uma frase, não vou lembrar exatamente o que ele falou. Ele falou, o Santos vai ganhar uma arena na faixa. Para mim não existe almoço grátis. Né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado aí no que está envolvido. Mas sobre a arena, Marcão, assim, não acredito muito. Eu até acho que o Santos vai esperar terminar aquele prazo acho que MOA, né? Acho que é o termo correto, MOA, para depois ver um novo acordo ou algo viável. Porque, vamos parar para pensar, a gente que frequenta a Vila Belmiro, o estádio quando dá 17 mil, que seria a capacidade máxima, você tem dificuldade de andar em volta. Imagina ali com 30 mil. Sabe, não tem logística. Eu falo, o pessoal vai achar, mas para chegar é fácil, para chegar na Vila é fácil. Com carro, onde você estaciona é fácil. Agora, você andar do seu carro até a entrada do estádio, quando está 15, 17 mil, você perde meia hora. Só num trecho para andar. Agora eu fico pensando, 30 mil ali. Primeiro que é uma capacidade que eu não gosto. Eu acho que tinha que ser 40. 40 eu acho que não precisa ser mais a primeiro momento. Mas ali eu não acredito muito não. Tá aí. O Gabriel Zupo aqui no Varanda Cast. Atenção, hein? Toma uma aguinha, molha as palavras. Porque agora que eu quero ver, atenção, hein? Gosto ou não gosto e por quê? Com Gabriel Zupo. Gabriel, vou pegar leve com você. Você sabe que eu não gosto de polêmica. Não, que isso? Sou um cara que sou totalmente contra a polêmica, então vou pegar leve com você. O primeiro nome do nosso quadro Gosto ou Não Gosto e Por Quê é do presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. Você gosta ou não gosta e por quê? Olha, Marcão, essa foi boa, cara. Porque tem coisas dele que eu não gosto. Eu não gosto de quando você pergunta uma coisa pra pessoa, ela desvia. Eu gosto de pessoa, tipo, você perguntou, ela vai te falar o que você quer saber. O Marcelo Teixeira, que tem uma coisa que eu gosto nele. Ele, pelo menos assim, pelo que eu vejo, quando alguém fala algo ruim do Santos, eu vejo ele ficar realmente incomodado. Ele realmente fica bravo, dá pra ver que, pelo menos, ele tem um pouco de, que a gente fala um termo, né? Santidade. Isso eu vejo dele. Ele eu vou ficar meio que no meio termo, que ao mesmo tempo que tem muita coisa dele que eu não gosto, tem um ponto aí que eu acabo gostando dele. Qual que é a sua nota para a gestão Marcelo Pirillo Teixeira nesses 18 meses de gestão? Um 5,5, Marcão. 5,5. Poderia ser bem melhor. Ele começa bem. Ano passado ele começa bem. Mas para mim, depois ele acabou caindo no meu conceito. Se as eleições do Santos, Gabriel Zupo, fossem hoje, Zupo é um sócio do Santos Futebol Clube e você é aquele cartão preto, black. Eu posso até concorrer na próxima, viu? 10 anos. Eu vou perguntar sobre isso. Vou perguntar para você sobre isso. Hoje, Marcelo Teixeira teria o seu voto? Não. Não, porque eu acho que ele acabou caindo no meu conceito, no caso Carille. Né? Porque, como eu falei, ele é um cara que quando fala mal do Santos, ele se incomoda. Até o motivo da demissão do Carille, a gente sabe que foi a última coletiva. Falam que o Santos não tem pressão, que a pressão era lá no Corinthians. Só que ele perdeu ali bastante prestígio de muita gente que apoiou ele, que gosta dele, a partir do momento que ele não mandou o Carille embora desde a novela contra o Corinthians, com o Corinthians. E depois a questão do Teixeira também, o que ele perdeu prestígio é o quê? São contratações duvidosas, saídas que ninguém explicou. Por exemplo, o Otero saiu. Você se descobriu por quê? Por causa do Nacional do Uruguai. Você não sabe por causa do Santos. Quem mais que saiu e a gente... que nem o Morelos ficou mais um ano. Você sabe quanto o Santos paga do salário do Morelos hoje? A gente não sabe, porque a gente não sabe se ainda continua dividido o salário anterior ou se voltou a 900 mil e eles estão dividindo os 900 mil. As renovações agora, né? Do Andrei, do próprio Balão, não saíram do Santos. Sim. Oficialmente. O Furt, ninguém sabe. O Santos não comunicou nada sobre o Furt. Você sabe se o Furt está no Santos? Não dá pra saber, Marcão. Não sabemos. Então, assim, eu acho que ele esconde muito o jogo pra não ser criticado. E assim, foi muitas coisas que fizeram ele perder prestígio com a torcida. Porque eu lembro que quando ele foi eleito, começou a fazer as coisas durante o Paulistão e o início de Série B, eu via que tinha muita gente que apoiava ele e ainda defendia ele. Hoje eu vejo que muita gente pede até o impeachment dele. Mas eu falo que se tivesse eleição hoje e ele estivesse concorrendo, eu não votaria nele. Zupo, você falou de tempo de sócio aí, né? Sim. E você vai chegar a 10 anos de sócio do Santos Futebol Clube.
Você pensa em seguir um caminho político no Santos Futebol Clube? Você tem isso como objetivo? Poderemos ter um Gabriel Zupo, a chapa do Zupo, concorrendo às eleições o ano que vem? Não, ano que vem não. Ano que vem não. Porque eu acho que para você ser presidente de um clube, você tem que ter preparo e paixão. A paixão eu tenho, mas eu não tenho um preparo adequado para isso. Eu acho que a minha paixão atrapalharia o momento racional. Talvez em um momento assim de crise, que o time jogasse mal, ao invés de eu lidar de uma forma correta, talvez a minha paixão me atrapalhasse. Eu penso em seguir um lado político, por exemplo, um dia ser conselheiro, que às vezes você pode vetar projeto com o seu voto, você pode indicar projeto, você pode fazer alguma coisa lá dentro. Agora, presidente um dia, cara, não vou falar nunca. Não vou falar nunca que eu sempre quis fazer algo pró-Santos, mas para próxima eleição não, talvez 29 também não, mas lá para frente, quem sabe, se eu tiver um preparo legal de saber gerir, quem sabe. Mas vai ser legal, porque eu vou pôr o João Paulo de vice ali, viu? João Paulo, se não fosse ele. Ó, o próximo nome, meu caro Gabriel Zupo, aí eu quero saber, né? É um personagem da mídia santista, que está em evidência aí pelos contratos que estão sendo revelados no Santos Futebol Clube. Rodolfo Gomes, carinhosamente chamado pelo Di Lopes, de Adolf. Você gosta do Rodolfo Gomes e por quê? Marcão, eu acompanhava muito o Rodolfo no Futeboteco, no podcast dele. Eu assistia. E eu gostava dele. Mas o conteúdo dele do Santos, eu não tenho nada contra a pessoa. Eu acho que faz parte da democracia cada um ter sua opinião. Mas eu acho que ele passa do ponto. Eu acho que tem momentos ali que eu falo, pô, até parece que é pessoal, né, o que ele tem com quem ele critica. Parece que é algo pessoal. Eu acho que tem algumas críticas dele, por exemplo, eu prefiro ver o Santos rebaixado do que ter o Neymar. Isso para mim é uma frase que, como santista, me machuca. Porque eu lembro do dia 6 de dezembro de 23, o quanto eu sofri, cara. E o que a gente sofreu em 2024 também, vendo o Santos jogar com o Operário, com o Amazonas. Sim, e tipo assim, cara, e eu acho que o santista que passou por isso, eu vou falar, hoje o santista, pode acontecer de tudo, o santista só não quer que caia de novo, porque passar tudo aquilo... Então, era um cara que eu gostava de acompanhar no Futeboteco, mas quando eu criou a sua linha do seu canal do Santos, repito, não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele tem opiniões assim que eu acho muito ácida, então é um conteúdo que eu evito consumir, né? Você não acha que tem um pouco de estratégia aí? Porque o YouTube ele engaja também pelo ódio, o YouTube engaja também com temas polêmicos e tal. Você não acha que tem um personagem por trás aí? Porque a galera normalmente gosta de ver. Pô, eu acho que eu nunca cliquei. Para não falar que eu nunca cliquei, o único vídeo que eu cliquei do Rodolfo foi quando ele falou dos contratos que eu precisava da informação, né? Acho que eu devo ter clicado em uns 2, 3 vídeos do Rodolfo, sempre olhando a questão do contrato, porque era uma informação dele, exclusiva dele. Então a gente precisava dessa informação para comentar, para trazer nos nossos programas. Só que eu recebo muita coisa, né? Marcão, olha o que esse cara falou, tal. Sim. Você acha que você não entende que é uma estratégia para engajar? Porque nessa brincadeira, todo mundo ficando com raiva dele, ele tá ganhando dinheiro para Dedéu. De um jeito ou de outro tá chamando atenção, né? Aquilo que a gente falou. A gente tá num período, meu caro Zupeira, que é um período de poucas notícias. Sim. Certo? Se a gente trabalhar certinho, fizer um conteúdo sério, o engajamento é pequeno. Mas se você engajar pelo ódio, pela polêmica, você vai ter repercussão, você vai ter engajamento num período que as notícias do Santos estão paradas. Eu vejo isso muito mais como uma estratégia. E aí ele pega o torcedor talvez mais desatento, ele pega aquele torcedor ali que talvez não tem tanto tato ou habilidade para entender isso, e os caras ficam bravos. Só que, ao mesmo tempo que começa todo mundo a cornetar ele, no final das contas, contribui... Ajudando com a audiência. Porque a quantidade de cortes que surge... Que absurdo! Que loucura! Quem fez isso há muito tempo? O Sormani fez isso há muito tempo. O Sormani mudou um pouco agora. Eu até brinco que o Adolf, para mim, é um Sormani novo. É verdade, cara. O Sormani cansou de fazer isso.
de engajar com essas loucuras, com esse negócio. Ó, eu me lembro que ele falou que o Davidson era melhor que o Marcos Leonardo. Eu lembro disso. Não, e teve tantas e tantas e tantas. Aí você fala, pô, não é possível que o Sormani acredita no que ele está falando. Mas ele engajava. Porque ele criava tanto ódio de tanta gente que ele engajava. Só que aí você chega num determinado momento, o que, que eu acho que é... Por que eu acho que é estratégia, Zupô? Porque vai chegar num determinado momento que o cara já conseguiu os inscritos que ele queria, já ganhou a grana que ele queria, aí ele vira um santo. Ele se acalma. Ele se acalma. Então eu acho que muita gente entra na pilha, entendeu? Do Adolf. E tem muita gente que usa essa estratégia como forma de engajar. Marcão, pode até ser estratégia, né? Mas, assim, no meu caso, eu evito ver. Eu evito ver. Que nem quando eu vi esse assunto do Neymar, que tava essa frase dele, eu falei, pô, vou assistir. Vou ver. Aí quando eu vi isso, sabe, tipo, pra mim, como santista, me fere ele falar isso. Poderia ser, por exemplo, eu prefiro ver o Santos na Série B do que ver o Jean Lucas de volta no Santos. Tipo, pra mim ia me machucar da mesma forma. Porque a pior tragédia da história do Santos foi o quê? A queda pra Série B. E então, assim, mesmo sendo personagem, ele tem falas que não me agradam. Aí, tipo, eu evito ver, consumir tanto. Eu me afasto um pouco. Já puxando o link, meu caro Gabriel Zuppo, Fábio Sormani. Não gosto. Não gosta? Não gosto do Sormani. Você não gosta do Sormani, cara? Antes que alguém pense que é da pessoa Sormani, que vai achar que se eu trombar o Sormani a gente vai sair pro UFC. Eu não gosto do Sormani porque quando eu assisti a TV, antes de conhecer esse mundo do YouTube, ele sempre falou que é santista. Só que assim, você viu o programa, não vou falar que ele tem que pautar o programa para ficar falando do Santos, porque não é ele que controla. Mas eu não gostava que, tipo, toda hora... vamos falar do Flamengo. Não, que o Flamengo é a nova a Alemanha do futebol brasileiro. E o Palmeiras? O Palmeiras vai ganhar tudo. E o Santos? Ele, tá, ok. Então, acho que assim... Qual é a maior torcida do país? Do Flamengo. Terceirizada, mas acaba sendo o Flamengo. Mas entra naquele lance de engajar. Sim. Sormani sempre fez isso. Sormani sempre foi no engajamento. Sim. Sempre foi. Eu vejo a galera também, pô, o Sormani, cara, sempre fez isso. E é uma estratégia, cara. É uma estratégia, entende? Você acha que ele ia falar, e ele pega os pontos importantes ali, vou criar uma polêmica com o Flamengo. Puta, vem todo mundo no ódio, cara. Vem todo mundo no ódio. Que nem a polêmica do acesso negado, né? Exato. Porque assim, o que me incomodava é que na época, para falar do Santos, não falava muito, né? Ele, tipo assim, não defendia. Só que hoje ele defende. Hoje que ele não tá mais numa Fox, que nem ele estava no momento, hoje eu vejo ele defender. Então, tipo, eu coloco ele como camaleão. Eu não consigo falar, ele é santista mesmo. Porque eu acho que quando ele tinha um microfone para realmente cobrar as coisas no Santos, eu não vi ele cobrar como ele cobra hoje. Então, tipo, é uma pessoa que vira e mexe, eu tenho que assistir porque às vezes ele dá algumas informações. E como a gente cria conteúdo em relação ao Santos, a gente vê o que ele tá falando. Só que é um cara que eu não gosto porque, na minha opinião, na hora que ele tava ali, que nem uma que viralizou, que ele falou que o Felipão ia ganhar o Paulista, Libertadores, o Mundial e o Brasileiro pelo Palmeiras, ia voltar para a seleção, aí seria a Hexa e ele encerrava a carreira. Até hoje isso daí viraliza, esse vídeo dele. Porém, tipo, é que nem eu falo, para mim é camaleão. Tipo, ali na Fox ele poderia fazer algo desse tipo com o Santos também. Só que agora Mas não era interessante para a Fox? Não era o que ele estava ali orientado a fazer, ou seja, não tinha... força na fala sobre isso, entende? Eu vejo, é aquilo que eu brinco, né? Pra mim, o Adolf é um Sormani mais novo. Sim. Ele vai chegar num patamar que ele vai ser um Sormani mais tranquilo, como é o Sormani agora. Ele já vai ter engajado, ele já vai ter gerado N cortes, e eu acho que é um personagem. Eu vejo isso... O Kalil é um personagem pra mim, né? O Neto é outro personagem. São personagens que se cria dentro da mídia. E às vezes você olha e você fala assim, o cara não acredita no que ele está falando. O Kalil não é possível que ele acredita que o Carille é tudo isso que ele diz que é. Entende? Então, sim. assim, qual que é a outra que o Kalil defende? Pô, tantas coisas que você olha e você fala assim, cara, não é possível. Ele falava quem era contra o Carille era canalha, alguma coisa desse tipo. Basicamente, você olha e você fala assim, esse cara não está botando... Ele não acredita nisso que ele fala. Ele faz isso porque vai gerar justamente uma revolta... E vai gerar cortes, vai gerar engajamento. Eu vejo isso muito como um personagem
de alguns que fazem conteúdo, não só do Santos. Isso aí é muito praticado na mídia esportiva. Agora, e o Capelanes da TV Bandeirantes? Você gosta ou não gosta e por quê? Marcão, não gosto. Pô, você tá bravo, hein, cara? Pô, 3 aqui que você meteu, pô, louco, hein? Tá bravo o nosso... Olha aí, hein? Polêmico Gabriel Zup. Você não gosta do Capelanes? Eu não gosto. Eu cheguei a brigar com ele no Instagram. Briga? Discutir com ele. Ô, louco. Porque num programa logo depois que o Santos foi rebaixado, eles fizeram um programa na Band, até aí tudo bem, cada um com a sua opinião. Só que ele começou a falar assim, que o Rueda entrou com boas intenções. Aí ele falou que o Rueda, durante a gestão dele, emprestou dinheiro do próprio bolso. Aí eu peguei e gravei um story. Falei, gente, eu falo pra vocês, todo programa ele tem que ter um torcedor do Santos mesmo, um cara que vive o dia a dia do Santos. Porque eu falei, essa fala do Capelanes, o Rueda emprestou dinheiro do bolso durante a gestão. Ele nem sabe como funciona o estatuto do clube. Porque o Rueda emprestou antes da eleição e depois que saiu da cadeira, o Santos teria que pagar ele com juros. Então, querendo ou não, foi um investimento pro Rueda. E eu falei isso, só que aí veio o meu erro também. Porque depois que eu fiz essa crítica da fala dele, eu falei, chama ele de falastrão de merda. Eu falei, é um falastrão de merda. Aí, como eu marquei ele, na época eu até pensei, não vai nem ver. Ele começou a me responder. Só que aí ele começou a falar, vocês do YouTube só faz conteúdo em cima do ódio. Só que aí o mais engraçado é que no meio dessa nossa discussão, ele me mandou um áudio, vendo que ele passou o ponto na discussão comigo de falar do discurso de ódio, e eu vi que eu poderia ter criticado ele, mas não precisava ter xingado ele. Né? Não precisava pegar e chamar ele de falastrão de merda. Eu poderia muito bem, só ter feito a crítica e marcado ele. E a gente debater como funcionava aquela época. Mas na época eu lembro que eu xinguei ele me xingou de volta. Ô, louco. E a gente ficou lá debatendo no Instagram, uma meia hora. Só que aí depois acabou tudo de boa. Então, quando ele fala do Santos, eu não gosto. Tá aí, ó. Tá aí o nosso Gabriel Zupo, aqui no Varanda Futebol Debate. Que coisa, hein? Polêmico Zupeiro, hein? Polêmico Gabriel Zupo, aqui na varanda mais famosa do Brasil. Bom, mais um aqui, a produção me coloca mais um ponto, agradecer a produção. Futebol feminino, Zupo, você gosta ou não gosta e por quê? Marcão, atualmente não sou fã. Eu falo que esse é o tipo da modalidade que eu tô aprendendo a gostar. Porque eu não acompanhava, só que eu vejo que o Santos, qualquer modalidade que veste a camisa do Santos, a gente tem que saber pelo menos um pouco. Então, eu acho que eu não tenho ainda o costume de assistir o futebol feminino. Eu assisto um jogo ou outro. Sabe, tô em casa, o Santos feminino vai jogar, eu deixo passar ali na Santos TV ou no local que vai passar, no streaming que vai passar. É uma modalidade que eu tô aprendendo a gostar. Ainda falta muita coisa para entrar ainda no meu gosto, que eu acho que o futebol feminino, ele demorou muito para ser aceito, ele demorou muito para, como eu vou dizer, evoluir, né, para as pessoas notarem mesmo. Então acaba sendo um nível técnico bem abaixo do que a gente está acostumado. Mas com o tempo eu acredito que vai melhorar e, como eu falei, estou aprendendo. Ainda não tem um gosto e nem gosto, sabe? Tá certo, tá aí o Gabriel Zupo, aqui no Varanda Futebol Debate. Mais um nome da produção, Kings League. Você gosta ou não gosta e por quê da Kings League? Marcão, não gosto. Não gosto da Kings League. Eu acho um futebol tudo estranho, cara. Me lembra muito um jogo que eu tinha no Play 2 chamado FIFA Street. Eu lembro desse jogo. Que você driblava o cara e o cara era eliminado. Eu não entendo nada da Kings League. A bola cai do teto. Eu falo, mano, que bagulho estranho, meu. É ruim mesmo. É goleiro contra goleiro, depois é atacante contra goleiro. Aí vai o Toguro. Bater pênalti. Eu falo, não dá pra entender, não. Eu não gosto, não. Tá aí o nosso Zupeira. E pra fechar, o gosto ou não gosto e por quê? Craquito Neto. Craque Neto. Você gosta do Neto? Marcão, fala muita besteira sobre o Santos. Sobre algumas polêmicas. Mas ele, pelo menos, é um cara que eu acabo gostando pela personalidade dele. Ele, pelo menos, não vou falar não gosto do que ele fala sobre o Santos. Mas dá pra ver que quando ele fala do time dele, pelo menos é o que ele realmente sente. Do time dele. Que ele até se envolveu na treta com o Memphis Depay agora. Né? Então é um cara que eu até consumia direto. Eu assisti o Neto.
antes de ter o canal. É que depois a minha live acaba sendo o mesmo horário do programa dele e parei de acompanhar. E ele geralmente, ele levantava o nome do Santos, maior time do mundo, maior história, Pelé. Só que agora na época do Neymar, que ele vem falando algumas merdas sobre o Neymar. Tem hora que eu acho que ele passa do ponto também sobre o Neymar. Mas no geral, eu acabo gostando. Tá aí. E pra fechar, Zupo, mais um nome que a produção me passa aqui, agradecer a produção pela velocidade. É impressionante como a produção é veloz e ágil para mandar os nomes aqui. Até parece que surgem os nomes na hora, muita gente imagina, e claramente não é. É a produção que trabalha os nomes durante toda a semana e me passa aqui pelo ponto eletrônico. Agora, Zupo, para fechar, a gente que trabalha com conteúdo e tal, Fred, ex-Desimpedidos, atualmente apresentador do Globo Esporte. Não gosto. Não gosta do Fred? Não gosto do Fred. Marcão, eu era muito fã do Desimpedidos Raiz. O Fred mais 10 eu não perdia um. Mas aí eu parei de gostar dele porque eu vi que conforme foi mudando as coisas, ele foi mudando a opinião. Por exemplo, ele era maior puxa-saco do Neymar. Só foi ele ir pra Globo que ele começou a criticar o Neymar. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu nesse meio do caminho? Será que o Neymar bloqueou ele? O Neymar xingou ele? Né? Eu fiquei em dúvida. Então, tipo assim, o Fred era um cara que eu gostava de acompanhar, mas hoje não gosto não, Marcão. Eu acho que mudar de opinião faz parte. Acho que às vezes a gente acaba vendo que tá errado numa opinião, é uma coisa. Mas a gente sempre explica o porquê muda. Agora, o Fred eu não entendi de um cara que era baba-ovo do Neymar, do nada, não criticar o Neymar na Globo. E eu fiquei, aí eu parei de acompanhar. Tá aí o Gabriel Zupo, aqui no Varanda Futebol Debate. O Fred como mudou, né? Impressionante como o Fred mudou. Nossa Senhora. Mas mudou até demais, hein? Imagina, Marcão. Pode mudar. Fred, você mudou totalmente, Fred. Totalmente, cara. Mudou tudo. Mudou tudo. É que nem assim, Marcão. Eu fico imaginando, Marcão vira o narrador da Santos TV. Certo. Aí a escalação sai. Tá na pedra, como você fala. Tá na pedra. Tá. João Paulo, esse é o melhor goleiro do Brasil. Eu falo, peraí, Marcão. O que aconteceu nesse meio do caminho aí? É verdade. Mas, pô, como que eu ia falar? Se eu tô na Santos TV... Passa, né? João Paulo, grande goleiro João Paulo. Grande pessoa, João Paulo. Zupera, que legal ter você aqui no Varanda Cast. Espero que você tenha gostado. Você sabe o carinho que a gente tem por você. O público do Varanda gosta muito de você, né? E sempre a gente chama você para participar aqui do Varanda Futebol Debate. Quero que você aproveite aí para falar um pouquinho do canal Sincero Santos e também da sua página no Instagram. Eu sempre não gosto muito quando você faz collab. Collab, né? Collab. Um monte de blogueiro que você faz collab lá. Mas eu gosto muito do conteúdo, daquilo que você traz na internet do Santos Futebol Clube. É um cara que eu gosto e, acima de tudo, santista apaixonado. Tem muita gente aí enganando a galera. Mas o Zupo é um cara que eu conheço e sei da sua santidade, né? Esse termo que a galera utiliza. Você é um cara apaixonado pelo Santos. Com a câmera ligada e com a câmera desligada. Obrigado, Zupo. Um abraço para você. Marcão, eu que agradeço o espaço daqui da gente falar sobre o Santos. Sempre vou ser muito grato ao Varanda pela oportunidade que me deu ano passado. Eu falo que se o meu canal Sincero Santos cresceu, melhorou e me fez ter um entendimento de como tem que fazer, foi muito graças ao Varanda. Então, sou extremamente grato. Adorei participar. Até achei que ia vir com os nomes mais polêmicos, não gosto, não gosto. Eu tô love. Mas eu não dormi. Vou ser muito sério. Você é um cara da paz. Eu não quero, eu já sabia, como eu te conheço, eu já sabia alguns nomes que você não gostava e eu já coloquei. Mas não quero te colocar em polêmica. Eu sou um cara que... você é um cara tranquilo, você é um cara bem relacionado. Eu não quero que chegue você, é a mesma coisa que eu chego às vezes na Vila Belmiro, os caras me olham torto, rapaz. Os caras me olham torto. A blogueirada fica brava comigo. O cara olha aqui, o outro olha de canto. Às vezes eu chego na sala de imprensa quando eu vou, rapaz, os caras ficam bravos comigo lá. Eu quero que você fique bem relacionado lá dentro. Você é um cara que faz collab com meio mundo aí, entendeu? Eu falo que eu nem dormi. Eu fiquei nem dormi pensando nesse quadro. Gosto ou não gosto? Eu falei, quem que ele vai me perguntar? É verdade? Não, eu tô brincando, mas assim, de verdade, tenho muita gratidão pelo que aconteceu ano passado, pelo Bancada Santista, de tudo que eu aprendi, né?
E sobre o meu canal, quem quiser acompanhar Sincero Santos, tanto no YouTube como no Instagram. No YouTube, geralmente é live a 1 hora. Assim que acaba o Varanda, é Santos, de Santos manhã. Total. Quando acaba o Santos Total, eu tô começando. E depois à tarde tem um vídeo, lá por volta das 7 horas. E no Instagram, a diferença do Instagram que é mais publicação de notícia, mais um vídeo Reels com aquelas explicações curtas, né, da notícia. Apenas isso, mas quem puder dar moral, se inscrever, seguir, já é... A galera que quer conhecer os vídeos do goleiro mais baixo da história do futebol mundial, tem no YouTube? Tem. É só como que procura? Gabriel Zupo, 94. Atenção, você que quer conhecer Gabriel Zupo, o goleiro mais baixo da história do futebol mundial, quer conhecer vídeos do Gabriel Zupo como goleiro, Gabriel Zupo, _94, 94, é isso? Isso. Então procure aí no YouTube que você vai ver que eu não estou contando história. É um goleiro baixo, mas com muita qualidade, é isso? É. Que era uma mescla de Gabriel Brazão com o João Paulo. Pequeno na altura, grande no coração, né? Obrigado, Zupeira. Obrigado mesmo. Um abraço pra você. Tá aí o VarandaCast desta sexta-feira especial com Gabriel Zupo. Grande abraço. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Tchau.